Cumprimentamos os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, queremos dar as boas-vindas a todos que irão participar conosco do aprendizado ou da construção do aprendizado dessa disciplina ou da organização das informações relacionadas a essa disciplina. Estaremos estudando a disciplina Antropologia Bíblica e a Psicologia, sob o ponto de vista das Escrituras. A priori, queremos informar os irmãos que são disciplinas distintas no conhecimento científico, e a antropologia trabalha com o ser humano, que é o objeto de sua pesquisa, em uma amplitude maior, e a psicologia trabalha na questão da alma, mente e o bem-estar. Queremos informar que a proposta da disciplina não é formar teólogos que substituam o antropólogo, tampouco que substitua o psicólogo. Todavia, cabe-nos informar também aos irmãos que, assim como o ministério pastoral trabalha com seres humanos, essas duas áreas do conhecimento também o fazem, só que, como ciência, tem pontos convergentes com a fé e divergentes também da nossa fé. E esses pontos é que serão tratados nessa disciplina. É evidente que, para traçar um paralelo desses conhecimentos, é preciso também conhecer um pouco de antropologia e um pouco de psicologia, para daí então fazer uma comparação. Queremos deixar registrado o nosso respeito às ciências, o trabalho, o legado deixado pelos pesquisadores. No entanto, precisamos também fazer a defesa da nossa fé, e há momentos em que nós precisaremos recorrer aos conhecimentos nas áreas dessas duas ciências. Contudo, não podemos deixar de observar o que as escrituras tratam acerca do ser humano, perguntas inclusive que não são respondidas pela ciência, e nós encontramos respaldo na Bíblia Sagrada. Existem ainda muitas questões, segundo a própria psicologia da religião informa, existem muitas questões que não são respondidas cientificamente, e fica no campo da fé. Apresentamos a bibliografia que será utilizada nessa disciplina. Estaremos trabalhando com artigos científicos e teológicos, que não estão aqui nesta tela, mas também estaremos trabalhando com material bibliográfico publicado pela CPAD, a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, a Teologia Sistemática de Eurico Bexten, a Teologia Sistemática de Stanley M. Orton e Conhecendo as Doutrinas da Bíblia de Mayan Pillman. Esses livros vão trazer um pouco do conceito de antropologia com base naquilo que Deus vê, com base naquilo que está exarado nas Sagradas Escrituras. Para fins de conhecermos algo sobre a psicologia, a abordagem psicológica da disciplina, traremos o livro de Psicologia Pastoral, publicado pela CPAD também, do pastor Jamiel de Oliveira Lopes. Trata-se de um material denso que não será totalmente explorado nessa disciplina, mas prometo aos irmãos que aquilo que for de importância e de relevância para a disciplina serão trazidas aqui deste livro, para que nós possamos aprofundar os nossos conhecimentos. Queremos também recomendar a aquisição deste livro para aqueles que têm chamada ministerial. Ele é um livro que traz abordagem bíblica também, aconselhamento cristão, e será muito útil no ministério dos amados irmãos. A partir da apresentação dessa bibliografia, queremos pedir aos irmãos que venham se despir da vaidade, despir dos conhecimentos preconcebidos, despir-se da antropologia e da psicologia do senso comum, e vamos mergulhar no viés dessa disciplina que está voltada para as Escrituras Sagradas, aquilo que nós acreditamos, a nossa regra de fé e prática. Meus irmãos, introduzindo essa disciplina, queremos evidenciar que a geração atual convive com crescentes relatos de doenças da alma. E essas doenças são de neuroses, psicoses. Quando falamos de neuroses, estamos tratando de histeria, obsessão, fobias, transtornos obsessivos compulsivos. E as psicoses, que são a esquizofrenia, paranoia, mania, melancolia. Também temos as demências, transtorno de personalidade, psicopatia e distúrbios sexuais. Esses problemas têm sido recorrentemente tratados pela mídia, e por algum tempo a igreja manteve um tabu sobre eles, acreditando serem todos de origem espiritual, carente de libertação.
Contudo, Jesus já havia predito que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E tem enfermidades que não é da vontade de Deus curar, e o ser humano tem que cuidar-se, tem que tratar-se. Mas fica a indagação: como é que podemos tratar algo se nós mesmos temos um preconceito, um conceito preconcebido sobre aquilo, considerando de forma negativa? A seguir, traremos algumas indagações para os irmãos refletirem. Qual deve ser a posição da igreja em relação à psicologia e às práticas psicoterapêuticas? Se a psicologia é uma ciência dissociada da fé cristã, por que existe atualmente uma demanda vertiginosa desses profissionais nas comunidades cristãs evangélicas? São muitos os pontos de convergências e divergências entre a psicologia e as escrituras sagradas? Por que alguns cristãos demonizam as teorias da psicologia? Por que a psicologia descarta a fé nos estudos dos fenômenos comportamentais analisados? É correta a frase "aceite-se como você é"? A partir dessas indagações, é possível os irmãos observarem que existem disputas nestas áreas do conhecimento, antropologia, psicologia e teologia. Precisamos também entender que a antropologia e a psicologia, que bebe da fonte da filosofia e da ciência, elas são mais unânimes, mas existia um preconceito dentro da comunidade, das comunidades evangélicas, sobre o tratamento psicológico. Atualmente, o número de cristãos psicólogos tem crescido, e isto é muito importante para a igreja, haja vista que as teorias que são utilizadas, as abordagens utilizadas para tratamento de determinadas doenças psicológicas ou mentais, ou distúrbio de personalidade, são buscadas também sem ferir ou interferir nas Sagradas Escrituras. Enfatizamos que a psicologia é uma ciência dissociada da fé cristã e, como tal, ela não aceita a supremacia dos conceitos bíblicos. Contudo, a psicologia não é antagônica das escrituras, uma vez que tem muitos pontos convergentes e as escrituras sagradas é muito mais antiga do que esta ciência tão nova para esta comunidade, para esta geração. E quando dizemos nova no sentido de profissão, porque algumas teorias já vêm desde antes do século V antes de Cristo. Se vocês observarem, o último questionamento desse slide é o aceite-se como você é. Você concorda com essa afirmação da psicologia, já que não se pode resolver as coisas mudando o comportamento das pessoas, ao modo de pensar? A pessoa vai com seus problemas, com seus conflitos, e para amenizar o sofrimento dessa pessoa, a psicologia não tem uma solução de libertação, de transformação, e orienta: se aceite, se perdoe, e aí a pessoa sai de lá com os mesmos problemas, porém com a consciência leve, porque a psicologia tirou da cabeça dessa pessoa que tal comportamento, tal pensamento é errado. E é neste ponto que a Bíblia Sagrada ela entra dizendo que quando se conhece a verdade liberta. E quando Jesus Cristo liberta, verdadeiramente a pessoa é livre. Todavia, irmãos, tratar de psicologia na igreja ainda é um grande tabu. Algumas pessoas dizem: nosso psicólogo é Jesus. Pregadores eloquentes trazem essas frases nos púlpitos das igrejas. Outros dizem: já tenho Jesus, não preciso de psicólogo. Outra informação: crente em Jesus não entra em depressão. E a gente sabe que isso não é verdade. Depressão é falta de fé, pecados na vida, opressão maligna. Consultas e terapias com psicólogos são para os loucos. Converso com Deus e tudo fica resolvido. O que as pessoas vão pensar se eu for ao psicólogo? Só Deus sonda os meus pensamentos. Devo permitir a invasão à minha mente? São questionamentos infundados que as pessoas criam para se defender da busca ou da procura de uma orientação profissional. Não estamos aqui para condenar, em hipótese nenhuma, o profissional de psicologia. É claro que
as verdades que eles consideram absolutas, nós não consideramos, consideramos relativas, porque para nós a verdade absoluta é Jesus Cristo, é aquilo que ele ensinou. Contudo, não podemos abdicar da busca de um auxílio profissional se nós estamos precisando. Voltamos a enfatizar: Jesus falou que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E também nós temos outros exemplos bíblicos de que Elias passou por um momento de depressão, Jeremias viveu momentos de melancolia, Israel sofreu muito com a perda de Moisés, o luto, inclusive, durava muito tempo. Foi Deus que entrou para dar um choque de realidade neles, que a vida para eles não acabou. Foi finalizada a vida de Moisés, mas a deles continuavam. Então, o psicólogo entra nessas áreas para organizar as ideias, organizar os pensamentos. E às vezes a pessoa sozinha não consegue. Deus esperou, deu tempo, inclusive, para Israel superar o luto de Moisés, inclusive o Josué. Mas foi preciso que Deus desse um saculejo em Josué, dizendo: Josué, levanta-te, porque você tem um povo para colocar na terra prometida. É evidentemente que nós conversamos com Deus e tudo fica resolvido. Mas às vezes o problema não é conosco. Nós vamos orar por alguém que não tem força para sair do buraco que foi colocado. Nós estamos orando por uma pessoa que não tem estratégia para se reerguer, então vai precisar de uma terapia. Quando nós vermos mais adiante quais são os papéis do psicólogo, quais são as áreas que ele atua, nós vamos ver que muita coisa pode ser melhorada para nós, para o nosso bem-estar, para a nossa convivência em família e em sociedade, para nos desvencilharmos do sofrimento do passado, apesar de que cremos que Jesus cura potencialmente as marcas do passado, mas tem pessoas que ainda precisam de uma ajuda e nós não vivemos sozinhos. Deus nos formou como seres sociais e o próprio Deus, depois de criar o homem, toda virada de tarde, ele vinha conversar com o homem, ele vinha bater um papo, dialogar com o homem. Então, tem momentos que nós precisamos de um ombro amigo para conversar, para resolver os nossos problemas e os nossos dilemas. E por último, é verdade que só Deus sonda os nossos pensamentos, nem o diabo penetra nos nossos pensamentos. E está escrito em Hebreus que a palavra de Deus, ela é como espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Infelizmente, as pessoas acreditam que o psicólogo invade a mente. É verdade que tem profissionais que buscam auxílios místicos, inclusive isso é proibido pelo Conselho Regional de Psicologia, invocar, por exemplo, as regras ou técnicas da regressão, que é um instrumento do espiritismo, e outras formas místicas de se resolver as situações ou os problemas das pessoas. Também visitamos consultórios de psicólogos onde observamos séries de objetos relacionados ao misticismo. É por isso que nós temos que recorrer a psicólogos cristãos. E quanto à confiabilidade nesses profissionais, não precisamos ter medo, não precisamos ter receios de submeter-se ao tratamento, uma vez que eles aprendem a serem profissionais e serem confidentes dos seus clientes, dos seus pacientes, e eles têm o dever de zelar pela intimidade de cada paciente que chega ao seu consultório. Acredito que você já deve estar ansioso para aprofundar nos conhecimentos dessa disciplina. Portanto, a proposta dessa disciplina é o estudo dos conceitos da antropologia, o exame de seus principais postulados sob o ponto de vista bíblico, excepcionalmente da constituição tricotômica do homem, que se relaciona com o objeto de estudo da psicologia. Relembrando, quando falamos da construção tricotômica, estamos falando do homem constituído em corpo, alma e espírito. E por que precisamos relembrar isso, enfatizar isso nessa disciplina? Porque a psicologia não aceita a questão espiritual. Ela só aceita que o homem
é dicotômico, é corpo e alma. Mas nós vamos estudar sob o ponto de vista bíblico e vermos também alguns pontos da antropologia bíblica que pode ser aplicado à psicologia. Também faremos estudo dos conceitos elementares, das principais abordagens teóricas da psicologia e os campos de sua aplicação, a sua evolução e história, desde a antiguidade até os dias atuais. Falamos aqui que desde o século V a.C. já se começava um embrião da psicologia, apesar de que só veio nascer agora depois do cientificismo. O desenvolvimento, a formação e os distúrbios da personalidade, nós vamos tratar também um pouco. E temos pessoas, irmãos, no nosso meio que têm esses distúrbios e que precisam melhorar-se. Possessão demoníaca também, falaremos um pouco. Aconselhamento pastoral também, entraremos um pouco nesse aspecto. E um breve comentário à psicologia da religião enquanto um ramo de conhecimento da psicologia geral. Como é que a psicologia geral científica enxerga a psicologia da religião? E por que ela se preocupa com a psicologia da religião, uma vez que a ciência não aceita os argumentos bíblicos? É nesse contexto que a psicologia demonstra que não tem resposta para todos os questionamentos e para todos os problemas. E há momentos que eles têm que reconhecer que houve de fato um milagre. Queremos exemplificar aqui algo que nós sempre ouvimos em entrevistas com psicólogos quando eles estão tratando dos psicopatas. Eles dizem que o psicopata não tem cura. Aqueles que têm o prazer de matar, que matam por matar, que matam porque matam friamente, que matam porque não têm empatia pelo ser humano, eles dizem que essas pessoas não têm cura. Mas Paulo afirma que onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. E o próprio Paulo, que consentia com a morte de seus pares, de muitos cristãos judeus que professavam a fé em Cristo, ele mesmo disse que Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal ou era o pior. Eu não sei se Paulo tinha algum traço de psicopatia. De repente, no meio da turma, tenha alguém que já tenha estudado os traços psicológico-comportamentais de Paulo e possa assegurar isso ou não tenha informação suficiente para isso, mas que ele consentia com morte de pessoas que não eram criminosas e que não tinham feito nenhum mal a ele, e isso prova que ele não tinha empatia por algumas pessoas quando colidiam com as suas convicções. E, no entanto, Deus o tratou, Deus o libertou a ponto de ele se simpatizar até, ou principalmente, pela causa daqueles que não confessavam a fé judaica. Conforme foi proposto, queremos fazer inicialmente a abordagem da antropologia, tendo em vista que os conhecimentos de antropologia nos permitirão conhecer de forma geral sobre o homem e entender o que é que a antropologia bíblica fala sobre esse homem. O que a teologia bíblica fala sobre esse homem é exatamente aquilo que Deus pensa e aquilo que nós acreditamos. E a partir deste momento, nós estaremos trazendo uma abordagem mais antropológica para depois entrar na questão psicológica do homem. Tá? A antropologia bíblica e teológica não é a mesma coisa que a antropologia filosófica ou cultural. O homem sempre foi o centro das preocupações filosóficas, mas, biblicamente, ele é visto à luz do que Deus pensa dele. Desde o século V a.C., a filosofia vem se debruçando sobre o estudo da natureza humana, sobre o estudo do homem. Só que ela enfatiza que o homem é um ser dicotômico, enquanto a Bíblia, rivalizada por eles, afirma que o homem é um ser tricotômico. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela já fala do homem desde a criação, muito antes do século V a.C., já temos tratados antropológicos sobre o ser humano, sob o ponto de vista divino, sobre o ponto de vista daquele que formou o ser humano e que é
capaz de falar de fato sobre a sua formação, ou melhor, a sua constituição. A partir dos filósofos que começaram com aquele questionamento do conhece-te a ti mesmo, o mito da caverna, que tenta descentralizar a concepção sobre Deus e centralizar a concepção humana, inclusive hoje muito forte nos nossos dias, que é o antropocentrismo. Essa antropologia filosófica ou cultural questiona muito das verdades bíblicas, sobretudo a questão da criação. Eles preferem o evolucionismo. Eles trazem uma abordagem sobre a eternidade da alma. Estudam também o que cada religião pensa sobre o ser humano, sobre a vida pós-morte, sobre liberdade, sobre valores abstratos do ser humano, não aquilo que é concreto, aquilo que é abstrato, sobre o pensamento, sobre a liberdade, sobre a morte. Coisas que eles investigam e algumas vezes não tem uma resposta científica porque está oculto e a resposta bíblica por eles é desprezada. Mas nós que confiamos literalmente no que a Bíblia explicita, porque ela é a nossa regra de fé, a nossa regra prática, nós abrimos mãos de alguns dos postulados da antropologia filosófica e cultural. Não é claro que não descartamos todo o legado, todo o estudo feito por eles, mas quando entram em colisão com as Sagradas Escrituras, nós preferimos ficar com o que diz as Escrituras. Então, o que é antropologia? Antropologia vem de duas palavras gregas: antropos, que significa homem, ser humano, e logos, que significa estudo, tratado, conhecimento. E surgiu com o filósofo grego Heródoto, no século V a.C. Este Heródoto é considerado o pai da antropologia por ser o primeiro a tratar sistematicamente do tema. Logo, unindo os dois vocábulos gregos, antropos e logos, nós vamos ter um conceito de antropologia que é a área da ciência que se dedica ao estudo aprofundado sobre o ser humano. E quando falamos em ciência, temos que levar em consideração que os fenômenos observados foram testados em hipóteses e esses estudos foram replicados e repetidos inúmeras vezes e os resultados obtidos convergiram para determinadas teses. Daí o nome antropologia considerado ciência. Ou seja, não é uma crendice, não é algo do senso comum que as pessoas vão repetindo sem ter fundamentação teórica, que surgiram a partir dos testes que foram realizados e replicados e repetidos inúmeras vezes. A antropologia bíblica, por sua vez, se aplica à articulação entre a existência humana e as escrituras sagradas, refletindo sobre a vida individual e coletiva e também sobre a realidade prática. Então, o que observamos aí é que a antropologia, enquanto ciência, ela usa a razão. A antropologia bíblica usa a fé. Vamos antecipar também o conceito de psicologia, para que essa abordagem não fique tão distante de antropologia. Nós vimos que a antropologia é a área da ciência que se dedica ao estudo aprofundado do ser humano, ou seja, ao estudo generalizado do ser humano. Questão de fé, de cultura, de convicções, de valores e da vida após morte também, da sua relação social, dos seus meios de produção. Entretanto, a psicologia ela é mais específica, porque ela como ciência, ela representa o estudo do comportamento humano, compreendendo-se por comportamento o conjunto de ações objetivas e subjetivas do ser humano, ou seja, os seus atos empíricos e suas emoções, pensamentos, aquisições cognitivas, relação interpessoal e intrapessoal.
São sobre estes aspectos que a psicologia como ciência se debruça para analisar, entender, explicar o comportamento e a mente do homem, partindo do pressuposto que o homem se comporta conforme o que ele tem em sua mente. E ela busca entender as origens deste comportamento, tanto nas relações interpessoal de um com o outro, do homem com seu par, e a intrapessoal, as suas relações internas, seus conflitos existenciais. A psicologia, tal como a antropologia, vem de duas palavras gregas também. A psique, que se refere à alma, à mente, e o logos, que mais uma vez trazemos o significado, palavra, razão, estudo, conhecimento. Então, quando nós juntamos psique mais logos, nós temos a palavra psicologia, que é a ciência que estuda o comportamento, ou tudo que o organismo faz, e os processos mentais, experiências subjetivas inferidas através do comportamento. E quando falamos em experiências subjetivas, estamos se referindo às experiências individuais. Os seres humanos, eles são indivíduos que agem de formas diferentes, dependendo das situações e das circunstâncias a que são submetidos. É claro que em um grupo social, se este grupo for afrontado, teremos um misto de comportamento. Alguns partirão para a agressão, outros correrão buscando segurança, outros ficarão paralisados com a situação sem ter decisão a tomar no momento. São comportamentos distintos, as pessoas foram submetidas à mesma experiência, mas os comportamentos mudam de pessoa para pessoa porque são indivíduos. Logo, essas experiências, elas não são objetivas. É diferente de você afirmar que se você jogar uma pedra para cima, ela vai cair. Essa experiência ela é objetiva. A lei da gravidade não vai deixar essa pedra ficar flutuando. Mas os indivíduos, eles têm experiências que são pessoais, peculiares. E eles vão agir de acordo com aquilo que a sua mente reaja àquela, de acordo com que sua mente reage àquela situação ao qual foi exposto. É por isso que o psicólogo ele trabalha essa mente, trabalha estuda ou analisa esse comportamento para entender como a mente, a alma do homem funciona e para corrigir alguns desvios até de personalidade ou alguns problemas oriundos da mente dessa pessoa que deixa essa pessoa infeliz, sem sucesso, desmotivada para as questões relacionadas à vida e assim sucessivamente. Elias, no momento em que estava na caverna, ele é inquirido por Deus. O que faz aqui, Elias? Levanta, né? Então Deus ele traz esse estímulo para Elias, um choque de realidade para ele se motivar. O seu pensamento diante de tudo aquilo que havia sido construído anteriormente, da maldade de Jezabel, lhe fez se acovardar. E o Elias não era covarde. Elias foi um homem que sempre confrontou o sistema. Ele, quando era autorizado por Deus, ele sempre entregou as mensagens a Acabe e a Jezabel. Mas naquele momento ele estava vulnerável e precisou da ajuda divina para se levantar daquela situação. Apesar da psicologia trabalhar com a alma e a mente do ser humano, o profissional de psicologia só tem acesso às informações que o indivíduo compartilhar. Infelizmente, essa ciência ela não é onisciente, ela não penetra na alma e na mente das pessoas, ela pode até ter técnicas e estratégias para extrair informações relevantes para um determinado tratamento. Mas se o paciente se trancar no divã de um psicólogo, infelizmente, ele não vai ter mais o que fazer em favor daquela pessoa. Analisando o homem sob o ponto de vista de sua constituição tricotômica, nós vemos isso através da Bíblia Sagrada. No livro de Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicado em 2017,
Nós temos o cremos relacionados a esta antropologia bíblica. Nós cremos, professamos e ensinamos que, ou seja, isso não está em discussão, não está em processo de relativização. Nós cremos, isso é absoluto. O homem é uma criação de Deus, ponto final. Não é produto do evolucionismo. O ser humano foi criado macho e fêmea. Isso também é questionado na psicologia. Trata-se de um ser inteligente que foi capaz de dar nome aos animais, feito à semelhança de Deus, o homem, um pouco menor do que os anjos, foi coroado de honra e de glória e dotado por Deus de livre arbítrio para fazer as suas escolhas, ou seja, com liberdade de escolher entre o bem e o mal. Partimos desse pressuposto para trazer alguns textos bíblicos que dizem que o homem é um ser tríplice, para confirmar essa verdade que foi é, confirmada ou exarada logo acima. Deus vos santifique em tudo. Está lá em Tessalonicenses 5:23. Tanto no espírito, como na alma e como no corpo. O apóstolo Paulo já reconhecia essa tricotomia do ser humano muito antes de existir a psicologia que vem definindo o ser humano como ser dicotômico. Deus é perfeito e criou o homem perfeito. Esse que era muito bom. O homem não tinha esses problemas que careciam de estar submetido a uma consulta psicológica, a um divã. Deus fez o homem reto, mas o pecado foi que degradou a semelhança de Deus e ele passou a ter ou sofrer dessas experiências negativas. Tem uma teoria na psicologia e inclusive já ressaltamos uma das frases que sintetiza isso, que é para o homem aceitar-se, porque quando o homem se aceita, ele apaga ou neutraliza tudo que foi lhe ensinado do que é certo e do que é errado, e ele também tem que se perdoar. Irmãos, é lamentável, mas nós estamos vendo igrejas que inclusive pregam sobre isso, a questão do aceite-se a si mesmo, e em vez do examine-se, pois o homem a si mesmo, que quando você vai se examinar, você vai se examinar à luz de alguma verdade. Quando você se aceita a si mesmo, você anula todas as verdades aprendidas até então e você passa a viver a sua verdade, que é isso que importa para a psicologia, para que o homem seja feliz. O homem é um ser moral. O homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Deus pôs essa ciência no espírito humano na área que é o marco notável do Criador. Na psicologia de Freud, nós temos um conceito que é o conceito do subconsciente, do pré-consciente e do consciente. E chega um momento desses três que o ser humano não tem acesso e essa área do consciente humano que é inacessível, de qualquer sorte influencia os seus comportamentos, mas a psicologia não tem como acessá-la. E aqui em Romanos 2,15, Deus já fala através do apóstolo Paulo que Deus pôs essa ciência ou esse conhecimento lá no espírito humano, que eles chamam lá de subconsciente, local inacessível. A psicologia não tem acesso ao espírito e não acredita também na existência do espírito. E eles sabem que no espírito, essa parte do subconsciente também influencia os comportamentos. E será que esse subconsciente que eles não têm acesso não é exatamente o espírito humano onde Deus colocou o conhecimento do que é certo, do que é errado, e que no fundo, até o psicólogo tem certeza de que a morte não é o fim para todas as coisas, que de repente os crentes possam estar certos, que existam céus e inferno, céu e inferno. Então é preciso questionar algumas dessas verdades à luz da Bíblia. E a Bíblia ela não oculta do homem essas verdades. Algumas vezes está de forma explícita e outras vezes está de forma implícita. Para a psicologia estudar o cognitivo humano, é preciso que esse homem tenha alguma inteligência. E foi Deus quem dotou o homem de inteligência.
Tudo que Adão chamou, isso foi o seu nome, e para o homem não se achava ajudador idôneo. Adão estava só, dando nome às coisas, e percebemos a inteligência do homem. Imagine uma vaca que voasse, imagine um passarinho, se o nome não foi o mais correto aplicado, um passarinho que rasteja. Então, observe que até os nomes foram dados de forma inteligente. É claro que não foi nesse vocabulário nosso, no português, foi utilizado no vocabulário praticado àquela época, mas Deus viu que tudo era bom. Deus não desfez de nada do que Adão fez, porque foi Deus quem dotou ele dessa inteligência. Deus criou o homem com livre-arbítrio e propôs, inclusive, vida e morte, bênção e maldição, o homem que tem que fazer as suas escolhas. E ele vai pagar pelas escolhas que ele fizer. Ah, mas eu fui influenciado por A, por B, por C, por um pastor, por um profissional, mas a escolha é dele, o livre-arbítrio é dele. Ele pode escolher ser feliz, ele pode escolher estar ao lado de Deus, como ele pode escolher maquiar essa felicidade e aceitar-se como ele é. O homem tem poder de liderança, o frutificar, o multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar, mostra que o homem pode dominar todas as coisas. Apesar de ter, inclusive, caído em pecado, se dissociado de Deus, o homem ainda tem essa capacidade de sujeitar as coisas e, inclusive, sujeitar-se a si mesmo a determinadas situações. Ou melhor, em determinadas situações. No tricotomismo bíblico, o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. O corpo é a composição física dos seres humanos, é a parte material que os une aos demais seres viventes, inclusive às plantas e aos animais. Entendemos que também os animais possuem essa parte na sua composição, na sua constituição. Vejamos, dentro do homem existe uma alma e um espírito. E tendo esta alma e esse espírito dentro do homem, tendo o corpo que vai fazer a interação, existem os órgãos dos sentidos que fazem exatamente a interação entre os habitantes internos desse corpo com o mundo externo. É através do olho que nós enxergamos e passamos informação para a alma e para o espírito. É através da audição que nós ouvimos e a nossa alma pode se alegrar ou pode se entristecer com determinada notícia. É através do tato que nós sentimos as coisas também do mundo exterior. Então Deus abriu algumas janelas neste corpo para que a alma e o espírito também pudessem interagir, né, com o mundo externo. Apesar deles morarem dentro deste corpo, como Paulo chama de tabernáculo, ela também pudesse interagir com o mundo externo. E o que é a alma? É o princípio da vida física ou animal. Os animais possuem uma alma básica e rudimentar, que em Apocalipse 16:3 se chama psuche em hebraico. E de alma vivente, no sentido de indivíduos vivos dotados de certa medida de personalidade, já a Bíblia diferencia o vocábulo. Já não chama mais psuche, se chama nefesh, que é uma alma dotada de uma inteligência ou dotada de atributos superiores à alma do animal. É claro que a alma é o centro das emoções do ser humano. E assim como o ser humano se alegra, fica triste, assim também os animais passam também por esses sentimentos. É claro que com uma interpretação diferente dos animais, os animais eles não distinguem, né, os seus momentos como o homem o pode fazer. E temos também o espírito, que é considerado o poder sublime, que estabelece os seres humanos na dimensão espiritual e o capacita à comunhão com Deus. Esse espírito que é o que não é aceito pela antropologia científica, filosófica e cultural e não é aceito também pela psicologia enquanto ciência. Mas nós cristãos entendemos que o homem tem ainda essa constituição espiritual, porque é nessa constituição que o homem se relaciona com o mundo espiritual.
Pode-se distinguir o espírito da alma, sendo aquele a sede das qualidades espirituais do indivíduo, ao passo que nesta residem os traços da personalidade. A alma traz os traços da personalidade humana, enquanto o espírito ele faz a ponte entre o homem e Deus. Eu falo, irmãos, da situação da psicologia e da antropologia, mas existem religiões também que enxergam o ser humano de forma dicotômica, e, inclusive que entendem que depois da morte a alma se acaba, e não é bem dessa forma. Embora distintos entre si, é impossível separar a alma do espírito. Essas informações elas foram extraídas do livro de Stanley M. Orton, da Teologia Sistemática. Ele traz de uma forma muito bem elaborada esses conceitos e ele que eh, informa que a alma e o espírito são indissociáveis. Em síntese, a alma sobrevive à morte, porque é energizada pelo espírito. Mas a alma e o espírito são inseparáveis, porque o espírito está entretecido na própria textura da alma. São fundidos e caldeados numa só substância. Esse é o conceito de Mayan Pilma, também conhecendo as doutrinas da Bíblia. E aí a gente vê, nós vemos nas abordagens psicológicas que o subconsciente do indivíduo ele é inacessível. Mas em Hebreus nós temos que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito, sabe onde começa um e onde termina o outro. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do Senhor Jesus, está em 1 Tessalonicenses 5:23, e confirmam essa tricotomia, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12 também confirmam essa tricotomia, e disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus. Então, quando Maria fala isso também, ela confirma que ela, além do corpo físico que ela tinha, que era notório, era comprovado, ela tinha uma alma e um espírito, e ambas engrandeciam e se alegravam em Deus. Esses textos são provas da tricotomia bíblica, que nós não podemos perder de vista quando estudamos antropologia e psicologia. Analisando de forma gráfica, temos aqui no centro o espírito, logo imediatamente após o espírito, a alma, e logo na parte externa temos o corpo. Como confirmamos, nós vemos aqui que o corpo eles tem os órgãos sensoriais, que é exatamente o que faz ter a alma e o espírito com compartilhamento do interno com o externo. Temos a visão, que é a entrada da informação, né, para a alma e para o espírito. Temos o olfato também. Temos a audição, temos o tato e temos o paladar. Essas janelas, elas são janelas sensitivas e elas fazem a interação entre a alma e espírito e o mundo exterior. O corpo é a parte material, ela veio do pó da terra, ela é mortal, é visível, dotada de visão, olfato, tato, audição e paladar. Esse corpo é ele que morre. A alma e o espírito, eles não morrem. Quando há morte, nós entendemos que há uma separação, e a morte é de fato separação, o significado dela, porque com a morte surge a separação, alma e espírito se separam do corpo, os irmãos se separam uns dos outros, os pais se separam dos filhos, e o ser humano se separa desse plano terrestre, né? E a morte espiritual, que é o homem totalmente separado de Deus. Este é o melhor significado para a morte. Separação. E separação que causa dores, causam
informações emocionais negativas e que causam sofrimento. A alma é a parte invisível. Ela cedia os sentimentos, cedia o intelecto, cedia o temperamento do ser humano, cedia a índole, os desejos e as paixões. É nesse campo da alma que a psicologia trabalha, no sentimento que motiva o comportamento, no intelecto, no temperamento da pessoa, na índole da pessoa. Inclusive, essa índole é estudada na psicologia forense, jurídica, né? Para trazer a análise, o laudo daquele indivíduo. Os desejos e das paixões também que estão registradas nessa área do corpo humano. Já o espírito é a parte invisível, a imagem de Deus, a consciência, está morto no pecado, mas quando o homem aceita Jesus, ele é vivificado esse espírito. Mas, de fato, o homem sem Cristo, ele está morto. O homem é coroa da criação, constituído de corpo, alma e espírito, e sua morte física, a alma e o espírito são separados do corpo, sendo destinados para o céu ou destinados para o inferno. Como o conteúdo de psicologia é mais denso, e haja vista que os irmãos já estudaram a questão da antropologia, nós estaremos aqui trazendo mais algumas informações sobre psicologia, finalizando esta nossa primeira aula, esse nosso primeiro encontro. A psicologia estuda e analisa as emoções, os valores, as ideias de um indivíduo, a fim de entender o comportamento humano para tratar doenças, distúrbios e rever comportamentos inadequados. Quando nós falamos de doenças, a gente pensa assim, uma pessoa é louca, mas não. Às vezes, o médico já fez todos os exames e não encontrou nenhuma evidência para os sintomas daquele paciente. E às vezes o problema não é espiritual também, não é uma opressão demoníaca. Às vezes o problema é psicossomático, nasce na mente da pessoa e desencadeia série de reações no corpo. É por isso que o psicólogo ele trabalha nessa área também, entendendo, às vezes é um sentimento de rejeição, que a pessoa fica com enxaqueca ou tem uma dor de cabeça durante todo o tempo e os médicos não encontram a causa. E às vezes, quando o psicólogo vai tratar essa pessoa, vai analisar essa pessoa, percebe que as dores que essa pessoa sente está voltado para um problema psicossomático, ou seja, nasce na mente e desencadeia por todo o corpo. O profissional de psicologia atua nas seguintes áreas: na área social. Na área social, ele trabalha nos asilos, nas penitenciárias e nos centros de atendimento especializado. Quando eu falo aqui centro de atendimento especializado, nas comunidades, nas associações, posso falar também aqui dos atendimentos que é feito em centro de atendimento de adolescentes, de menor abandonado. Então, são profissionais que se dedicam à área social. Nós temos também aqueles que se dedicam à área escolar ou educacional. Esse profissional, o psicólogo que se dedica a essa área, ele auxilia alunos, pais e professores no relacionamento e na aprendizagem. Às vezes é um aluno que não se relaciona bem com seus pares, ou às vezes um aluno que tem dificuldade no aprendizado. Não quer dizer que esse profissional da área escolar ou educacional vai resolver o problema do aluno na escola, mas ele identifica e encaminha esse aluno para um atendimento especializado, para uma clínica, para um consultório, e chama os pais para tentar para esse distúrbio ou essa dificuldade do aluno se relacionar com o seu próximo ou se relacionar com as matérias que está sendo ensinada naquele ano escolar. Na questão da organização do trabalho, nós temos o desenvolvimento profissional, recrutamento e seleção. Esse profissional, ele trabalha tanto para que os demais profissionais
produzam, né, dentro da sua capacidade, dentro do seu limite, para melhorar a capacidade de ganho da empresa, como também seleciona os melhores profissionais para evitar problemas futuros. Vamos aqui dar um exemplo. Um psicopata, ele não vem na testa escrito que ele é um psicopata. Mas quando o profissional de psicologia faz o recrutamento, a seleção, ele aplica testes que só ele pode aplicar, inclusive pelo Conselho Regional de Psicologia. Ele aplica testes, analisa esse teste e vê se existe ali algum desvio identificável de conduta, um desvio de personalidade, e já evita que essa pessoa faça parte daquela comunidade de trabalho, para não trazer prejuízo tanto à empresa como aos colegas de trabalho. Na questão jurídica ou forense, o psicólogo também age no âmbito do direito criminal, de família, do trabalho, analisando o comportamento e emitindo laudos, porque muitas vezes o fato crime está associado a outras particularidades da personalidade humana. E esse psicólogo, ele consegue fazer esse laudo, trazer esse laudo para convencer a justiça da penalidade a ser aplicada, ou convencer o júri também da penalidade a ser aplicada. Na questão clínica, esse profissional trabalha em consultórios com tratamentos psicoterápicos, eles vão ouvir, vão analisar, vão estudar, vão emitir laudo já de forma individual para cada paciente. Na questão hospitalar, o psicólogo também tem seu campo de trabalho. Ele atende os pacientes hospitalizados e seus familiares. Pensa naquela pessoa que estava trabalhando, sofreu um acidente de trabalho e teve que amputar um dos seus membros inferiores, por exemplo, uma perna, ou então superiores, um braço, né? Imagine a situação dele inicial para aceitar essa imobilidade ou parcial ou total que ele sofreu. O psicólogo entra agora com o seu trabalho dentro dos hospitais, atendendo esse paciente e orientando também os seus familiares a ajudarem no emocional dessa pessoa para não viver em uma depressão constante e ser infeliz. Quantas pessoas hoje nós vemos aí que não tem um dos membros, mas foram tão cuidados, tão recepcionados por esse profissional de psicologia, que hoje são mais felizes até do que tem duas pernas ou dois braços. Só pelo fato de estar vivo, eles são gratos, eles começam a enxergar outros valores na vida. Na questão do esporte, ele prepara o atleta emocionalmente e também no relacionamento. Atletas que se digladiam tanto nos treinos como no campo no campo, nas competições, eles trabalham esse profissional na questão emocional, na questão de aceitação do outro, tanto para aquele profissional, por exemplo, que já vem sofrendo algumas perdas, algumas derrotas, e o psicólogo entra levantando a autoestima desses profissionais, mostrando que eles são capazes, eles são competitivos, são esportistas. Então, também tem área para ele no esporte. Na neuropsicologia, eles fazem diagnósticos, acompanhamento, tratamento e pesquisa das emoções, personalidade, comportamento e aspecto do funcionamento cerebral. Nós vimos que essa neuropsicologia são especialistas, os psicólogos especialistas nessa área, e eles trazem esse diagnóstico porque tem capacidade para isso, inclusive para traçar a personalidade de um indivíduo a partir do comportamento analisado. E, diga-se de passagem, esses profissionais eles não precisam, às vezes, nem ter diante de si esse indivíduo. Às vezes, analisando o histórico, analisando a pessoa remotamente, ele já consegue fazer um traçado de personalidade do indivíduo. E tem também a questão da psicopedagogia, o psicopedagogo. São processos de aprendizagens, né, que eles trabalham nessa área, nesse processo de aprendizagem. Nem todos têm o mesmo nível de aprendizagem, nem todos têm nem o mesmo nível em termos de volume e nem a mesma velocidade de aprendizagem. E aí
entra o psicopedagogo entendendo qual é a limitação desse indivíduo, desse aluno, né? Se é dislexia, se é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, ou se é qualquer uma outra situação. Se não for esses problemas, pode ser um problema pontual dentro de casa, que é mais fácil de resolver, pontual dentro da escola, que mudando de uma classe para outra, separando um aluno de um lado para o outro, é mais fácil de resolver. Mas existe aqui a questão da psicopedagogia, que é uma das áreas também da psicologia. Temos também na área do trânsito, que eles avaliam as funções cognitivas e a predisposição comportamental de condutores em formação. Observe que é obrigatório no Brasil todo o habilitado, o habilitando, né, ele precisa ser submetido ao teste psicológico, ao exame com o psicólogo. E só o psicólogo pode liberá-lo para pegar um volante, para dirigir um carro, porque está com uma máquina de matar nas mãos e ele precisa analisar se aquela pessoa tem ou não responsabilidade, se usa ou não das suas faculdades mentais para enfrentar o trânsito, que já é tão violento na nossa cidade. Então, são áreas, são campos vastos de atuação da psicologia. Então, como podemos descartar essa profissão em nossa geração que já está tão doente? E também tem as áreas de docência e pesquisa. São pessoas que vão se voltar para a pesquisa de assuntos novos, ou então ensinar em sala de aula, formando novos profissionais. Que Deus nos abençoe. Teremos o nosso próximo encontro presencial e abordaremos então a história da psicologia, a evolução dela com o tempo. Traremos também as abordagens de Freud, a psicanálise, falaremos um pouco sobre Jung também e falaremos um pouco também sobre psicologia da religião nas próximas aulas. Que Deus abençoe a todos. Vocês vão ter a oportunidade de rever essa aula algumas vezes, uma vez que foi gravada, e que seja de crescimento e enriquecimento para todos nós. Abraço, Deus abençoe.